Olá, crianças. A paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de algo interessante sobre a palavra de Deus, tá certo? Vou pedir a vocês que fechem os olhos para que possamos orar, para falar com o Pai, tá certo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A lição de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo do 1 ao 23. Tá? Nossa lição é de número 2. O título dela é A História do Semeador. Bom, como eu expliquei para vocês na semana passada, esse novo trimestre nós vamos falar sobre as parábolas de Cristo. As parábolas são histórias que têm uma lição no final, tá? E elas só podem ser entendidas quando tem uma explicação, que no caso Jesus ele só dava essa explicação aos discípulos, né, os escolhidos dele. Por quê? Porque tinham pessoas naquela época, como eu já disse a vocês antes, que procuravam Jesus para distorcer aquilo que ele falava, para poder difamar as coisas que ele falava. Então, ele falava muitas vezes através de parábolas, para que só aqueles que realmente recebessem a palavra de Deus com amor, com o coração aberto, pudessem entender o que ele estava falando, tá? Bom, certo dia, Jesus resolveu ir até a beira do lago da Galileia. Então, um grande número de pessoas que souberam que o mestre estava ali, foi até o local para procurá-lo a fim de receberem algum milagre. Foi aí que o Filho de Deus aproveitou a ocasião e contou-lhes uma história bem interessante a respeito das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ouçam, disse Jesus. Certo homem saiu a semear. Eu vou mostrar para vocês a imagem. É essa aqui, tá vendo? Ele jogando a sementinha na terra. E algumas sementes caíram à beira do caminho. Então vieram os pássaros e comeram aquelas sementes, de forma que nenhuma sobrou para germinar na terra. Ou seja, nenhuma sobrou para que crescesse, frutificasse. Tá vendo? Aqui são os pássaros comendo as sementinhas que o semeador jogou na terra. Bom, continuando o seu caminho, o semeador deixou que outras sementes caíssem em meio às pedras onde havia pouca terra. Ali, as plantinhas chegaram a brotar, mas logo se secaram com o calor do sol e por fim morreram. Depois disso, o semeador deixou que outra parte das sementes caísse no meio dos espinhos, onde também brotaram e até cresceram, mas os espinhos não permitiram que as plantinhas respirassem e também morreram. Vou mostrar para vocês a imagem. Essa aqui são as plantinhas que caíram no meio das pedras, tá vendo? Chegou até a crescer, mas morreu porque não tinha como respirar, o sol secou elas. E essa daqui são as sementes que caíram no meio dos espinhos, tá vendo? Ela chegou até a crescer, mas os espinhos também impediu que elas respirassem e por isso elas secaram e morreram. Por fim, o semeador encontrou uma terra que era muito boa para o plantio e ali lançou as sementes. As plantinhas brotaram e cresceram tão bem que havia grãos que produziram 100, outros 60 e outros a 30 plantinhas de apenas uma semeadura.
Depois de contar essa história, Jesus deixou a multidão e se retirou. Então os discípulos chegaram até o mestre e lhe questionaram por que ele usava as histórias para ensinar a multidão e não lhes dizia claramente a verdade. A respeito disso, Jesus lhes disse: Para vocês é permitido saber os segredos do reino de Deus, mas para elas não, pois estão com a mente fechada e os ouvidos estão tapados e os seus olhos não enxergam nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles têm olhos, mas não conseguem ver. Têm ouvidos, mas também não conseguem ouvir. E a sua mente até poderia entender. Não, perdão. Se eles não tivessem feito isso, não tivessem fechado os olhos, fechado a sua mente, tapado seus ouvidos, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Eu vou mostrar para vocês essa imagem. É essa daqui. Tá vendo? Jesus explicando aos discípulos o porquê que ele não falava claramente. Explicando sobre a questão da parábola. Então, o mestre lhes contou o que significava a história do semeador. A semente que caiu à beira do caminho se refere às pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não conseguem entender porque o maligno vem e tira da mente dessas pessoas a palavra que elas já ouviram. Já a semente que caiu no terreno onde havia pedras são as pessoas que até ouvem a palavra de Deus e recebem com alegria, mas porque não possuem raiz profunda, devido à terra ser pouca, acabam por deixar de lado a palavra por causa das lutas que sobrevêm. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, são as pessoas que, por causa das preocupações com as riquezas e coisas dessa vida, não conseguem produzir fruto da mensagem do Evangelho. Mas, para aquelas que ouvem e entendem a palavra de Deus, Jesus as compara com a terra frutífera para a colheita, que é essa daqui, ó. Essa imagem. Tá vendo? De uma só semeadura, deram várias plantinhas e ela cresceu. Tá certo? Então, o que é que Jesus ele queria falar com essa história? Né? Tem vários grupos de pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? Algumas recebem a palavra, mas ela não entra no coração porque o maligno vem e rouba, tira da mente delas. É por isso que quando a gente está no culto, antes de ouvir a palavra, nós temos que orar e pedir ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento e prepare o nosso coração para a gente receber a palavra de Deus, para que ela cresça como árvore bonita nos nossos corações. Quando ela frutificar, vai ser o momento que a gente vai falar do amor de Deus para essas pessoas, tá certo? Por isso é bom a gente orar antes de ouvir a palavra. A semente que caiu entre as pedras são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não cria raiz, né? Elas não guardam no coração. Então, quando vem qualquer coisa, acaba tirando da mente delas. Já as sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas estão tão presas às coisas deste mundo que não conseguem se desvencilhar disso. Não conseguem simplesmente continuar servindo ao Senhor sem se preocupar com as coisas do amanhã, sem se preocupar com o que tem para comer,
com o que tem para vestir, com o que tem para beber, né? E aí acabam não se fortalecendo na presença do Senhor, não abandonando muitas vezes os seus pecados. E aí a palavra acaba sendo sufocada no coração delas e não é permitido que cresça, que frutifique, que se torne uma árvore bonita, de forma a permanecer na presença do Senhor. Mas nós, que servimos ao Senhor, que estamos na presença dEle, somos como a terra boa. Por quê? Alguns dias nós ouvimos falar de Jesus, a semente da palavra caiu no nosso coração, e ali ela entrou e nos convenceu do pecado. E aí nós aceitamos a Jesus. Por isso, eu separei alguns versículos que geralmente eu sempre trago no meu coração. Por quê? A palavra de Deus ela tem que estar guardada no nosso coração, para que ela produza, cresça, nos fortaleça. A gente sempre tem que guardar a palavra do Senhor no nosso coração, né? O salmista ele fala: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, certo? Então nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, tá? O primeiro versículo que eu quero mostrar para vocês é esse, ó. Salmos, capítulo 90 e o versículo 12. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A palavra de Deus ela nos diz, nos afirma que se nós obedecermos os nossos pais, nossos dias serão prolongados sobre a terra. Mas o que adianta a gente ter dias prolongados se a gente não tem sabedoria para viver esses dias? Não adianta nada. Então, nós temos que pedir sabedoria a Deus, que Ele nos dá, para que a gente possa viver os nossos dias na presença dEle, sempre obedecendo a Ele, tá certo? O outro versículo que eu trago no meu coração é o versículo que está escrito em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, né? Fala sobre o amor de Deus, fala sobre a salvação. Enquanto a gente ainda não conheceu o Senhor, Ele já nos amava, Ele já tinha um plano de salvação nas nossas vidas, né? Então esse versículo fala muito ao meu coração e geralmente eu sempre me lembro dele. Tem também o do livro de Romanos, também, o capítulo 8, versículo do 38 ao 39, né? Que fala assim, eu vou pegar a Bíblia, porque são dois versículos que se complementam um com o outro, tá? Só um minutinho. Ele fala assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nada, né, independente das lutas, aflições, tudo aquilo que nós venhamos a passar nesta vida enquanto estamos aqui na terra, nada disso poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, certo? Então, guardem isso no coração de vocês também, que nada, não importa o que aconteça, nada disso é capaz de te tirar da presença do Senhor. É capaz de fazer você se esquecer do amor dele. Nada disso. E tem o versículo chave do meu coração, que eu gravei esse versículo logo quando eu aceitei Jesus. Eu estava no culto de doutrina, e aí o pastor ele falou que nós precisávamos ter uma palavra guardada no nosso coração. E aí eu pedi ao Senhor uma palavra para eu guardar no meu coração. Eu tinha 8 anos de idade. E aí o Senhor ele me deu o livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tá?
É um versículo que fala que Deus ele é conosco, né? Que não é para a gente ter medo, quando a gente estiver cansado, desanimado, o Senhor ele está conosco. É um versículo que eu sempre refugio. Quando eu estou muito triste, quando eu estou muito abatida, o Senhor sempre me lembra desse versículo, tá certo? Então, que vocês compreendam que a palavra de Deus ela tem que estar guardada no nosso coração, tá? E o nosso coração ele deve sempre estar aberto para receber a palavra de Deus, tá bom? Então, guardem isso na mente de vocês. E antes de orarmos, quero lembrar vocês que vocês precisam fazer as atividades da lição, tá? A partir do próximo domingo, eu vou ver um jeito de como a gente vai fazer para explicar a vocês as respostas, né? Porque no caso, se eu mostrar para vocês só a imagem, só a folha, a minha lição ela tá toda respondida. Então não tem graça, né? E eu vou ver um jeito, uma maneira da gente poder fazer essa correção das atividades. E eu vou pedir a vocês que durante a semana, vocês confeccionem, vocês façam com a mamãe de vocês um coração ou 2 no máximo, com versículos que estão guardados no coração de vocês, tá certo? Aí depois que vocês fizerem esse coração, vocês vão pedir a mamãe para gravar um vídeo, não pode esquecer. Pede a mamãe para gravar o vídeo e mandar no grupo da EBD, tá certo? No grupo da nossa classe, de 6 a 8 anos. Pede para mandar para a professora ver que vocês estão fazendo atividade da escola e que vocês também estão realizando essa outra atividade que eu passei, tá certo? Vocês podem me entregar até sexta-feira que vem. Não esqueçam, tá bom? Agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez e pela aula de hoje, tá certo? Fechem os olhos e orem junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa aula, que a sua palavra ela possa estar sempre guardada no nosso coração, que ela venha produzir frutos de arrependimento e que através dela nós possamos falar do seu amor e alcançar outras vidas. Que o Senhor continue a abençoar a vida dessa criança e a sua família, os nossos irmãos em Cristo e o nosso pastor e a sua família também. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam de compartilhar a aula, de falar do amor de Deus e até semana que vem.